Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute a guerra e o direito. E estamos aqui falando sobre isso a partir da literatura, com as obras que foram trazidas, né, pelos nossos convidados. Uma questão que se coloca, né, a comunidade internacional, em face da guerra, tenta criar legislações e tribunais internacionais. A pergunta duas perguntas juntas: é possível que o direito consiga regular essas guerras, as guerras e os conflitos internacionais? O direito pode ser a negação da guerra? Ou a guerra é tão forte que exatamente ele é a negação o direito nada pode contra ele? Olha, Einstein, em 1932... Ou o direito nada pode contra a guerra, eu quero Einstein, dizer. em 1932, quando estava se criando a Organização das Nações Unidas, ele escreve uma carta a Freud, interrogando Freud sobre a guerra, o porquê da guerra. E ele, com uma ideia pacifista, com uma utopia de que seria possível um mundo sem guerra, com paz, a paz ser o organizador, e Freud lhe responde: olha, eu vou lhe dizer o que eu penso, né? que a questão da pulsão de morte é impossível eliminá-la. É inerente. É inerente. Mas o que podemos fazer com ela? E ele conclui o seu texto, a sua carta-resposta, também de 32, de setembro de 32, dizendo: tudo aquilo que é um progresso da civilização, da cultura, da busca dos argumentos calcados na razão, tudo que vai nessa direção vai contra a guerra, né? É isso que nós podemos fazer. Então, nesse sentido, penso eu, desde a discussão da guerra justa, que vem desde os antigos, Santo Agostinho e toda uma história... Que a guerra pode ser legal, pode ser justa legal, nesse sentido. Né? Como legítima defesa do corpo social, vamos dizer assim. Isso, exatamente, como o recurso último da proteção da sociedade, né? O uso das armas. Até a guerra dos sexos, né? Vamos dizer assim, que a peça de Aristófanes, Greve de Sexo, né? Em que a estratégia das mulheres para que os homens parassem de guerrear foi se abster do sexo. E tiveram algum sucesso, né? Fizeram uma outra guerra, né? O Drayton, dentro dessa discussão, por exemplo, se fala muito em direito penal do inimigo, em uma série de questões, e se a guerra pode ser justa, a pergunta é: no momento de grande violência na sociedade, o Estado pode tomar, digamos, medidas mais fortes, por exemplo, em aumentar penas, etc. Ou uma coisa é uma guerra de um Estado contra o outro, e outra é essa questão de um enfrentamento, digamos, com um crime, por exemplo, o crime organizado, ou mesmo desorganizado, mas que coloca em pânico a sociedade. Tu tocas uma questão muito complexa, como tu bem sabes, né? Eu penso que, além dessa dimensão, o direito ele é insubstituível, ele é fundamental. Sim. Nós não podemos ser ingênuos, vamos dizer assim, na consideração do ser humano. O direito exerce um papel importantíssimo que não vai ser suprido pela educação moral. Vai ter que ter elementos coercitivos de ordem jurídica, não adianta. Exato. Interdição. Interdição. Outro mundo ilusório. Outro mundo que não esse, propondo a interdição, ele seria uma ficção. Né? Ele fugiria totalmente do senso do real. Porque eu acho que a própria sociedade dá para o Estado e para os seus organismos, eu acho que o direito fica dentro deste quadro também, do Estado em si, do Estado de Direito. Eu acho que a sociedade dá para ele este direito de, em nome dela, agir de determinada maneira. O monopólio, a gente chama do monopólio do uso da força pelo Estado, sim, né? Sim. Quer dizer, o Estado tem esse monopólio
Para evitar a Por isso- justiça particular. Exatamente. Claro, É. e é isso. E isso- até em princípio, Co- né, Isso já está, para mim, o início da autonomia do direito está na Oresteia, Sim. entre quando para a vingança e o direito E ao assume tribunal. claro. pelo tribunal. Isso. Nesse sentido é importante. Agora, o direito é paradoxal, porque ao mesmo tempo que há um monopólio do uso da força, o próprio direito tem que garantir que aqueles que ele prende têm que ter garantias, porque isso, no conjunto disso, a democracia está exatamente quanto mais garantias eu dou, mas também, ao mesmo tempo, quanto menos possibilidade de impunidade eu ofereço para o restante da sociedade, porque a impunidade acaba fazendo com que esgarça o restante da sociedade, que passa a não acreditar no elemento interditor, que é o próprio direito. Sim. Volta a estaca zero, pode se Claro. transformar na barbárie. Claro. E então, se eu posso citar Deve, um texto daqui da obra que eu trouxe, por favor. que é esse livro Um Pedaço do Céu, de Céu, da Yanina David, eu gostaria de retomar, para finalizar com o meu texto, um elemento mencionado por ti, que seria essa vamos dizer assim, esse sentimento de impotência Isso. diante da violência. Tu mencionaste o ministro da Justiça, né? O ministro da Justiça e o chefe de polícia. Né? Os dois. Aí eu fiquei em pânico ao ouvir os dois. E talvez esse texto aqui possa ser relacionado com o que tu disseste. Cito: de volta do clima romântico para a miséria do mundo ao meu redor, eu me tornava mais e mais acostumada aos horrores do dia a dia. Nas ruas, os cadáveres de pessoas mortas de inanição ou pelos tiros dos nazistas não me chocavam mais. Uau! Passava por eles no caminho de ida e de volta do trabalho, sem prestar muita atenção. Não enxerga mais, né? Não. É a miséria da guerra esta, né? Esta é completa, esta miséria de que tu não vês mais as coisas, né? Quando todos os gatos ficam pardos, O instinto de sobrevivência que fazia com que ela fizesse isso, e já não enxergava mais essa lateralidade. O outro, que outro é este, né? Acho que também fica por trás disso aí uma outra pergunta da democracia também. Ah, o que a gente põe na mesa quando diz queremos um país democrático? Até onde vai esse limite, né, que tu não enxerga mais este outro, que tu também não até vês, que ponto né? nós queremos de fato a democracia ou somos democratas? Sim, mas eu creio aí, de um lado, o direito, que é a construção desta proteção, né, desta defesa Sim. contra a desmedida do ódio, a híbris, né? Quer dizer, o que pode fazer uma barreira a essa desmedida do ímpeto destrutivo que habita todos nós, né? De um lado, a coerção, que é o direito sinaliza isso, e de outro lado, a invenção. A invenção, que é o campo da arte, da literatura, e todas as formas de invenção, né? A invenção do artesanato, as formas de invenção de vida, a invenção do cotidiano, né? Isso é que Freud essa chama invenção do toque da cultura, da né? cultura, Da que Freud cultura. chama a dimensão do eros, né? Quer dizer, a única coisa que pode conter essa força avassaladora, destrutiva, que nos habita, né? Que não adianta dizer que está no outro, está em nós também. Com certeza. É essa dimensão da invenção, da criação. Freud chama eros isso, né? Então, talvez por isso um autor como Claude Lefort, por exemplo, vai dizer que a democracia é uma invenção. Também. Sim. Uma invenção cotidiana do modo de convivência. E isso é uma questão de uma construção, né? E uma construção, assim como a invenção imaginária da sociedade, do Castoriadis, enfim, que é o modo Sim. de nós, a instituição imaginária da sociedade, que é o modo da construção cotidiana, quer dizer,
mais ou menos nós somos como um ex-alcoólatra, né? Cada dia é uma conquista, né? Todos os dias tem que de novo dizer, né? O Sísifo, Preciso né? disso, Um pouco né? do Sísifo, do né? Sísifo. Chegamos ao final do dia e sabemos que no dia seguinte nós temos que de novo tentar construir, porque outro dia, exatamente pela pulsão. Veja, mas o Camus, que retoma o mito do Sísifo, coloca uma pergunta Outra fantástica, né? Diz assim, quem nunca pensou em se suicidar não sabe o que é vida. Né? Mas a pergunta dele é insuficiente. Quem nunca se defrontou com seu anseio de matar o outro Isso. e não se ateve a isso, não se defrontou com isso, falta alguma coisa. Né? Talvez então quando o afegão, esse é o paquistanês ou um afegão? Paquistanês. Do Paquistanês, conto, essa pergunta. da construção do inimigo, inimigo, do Humberto Eco, quando ele diz isso, você não tem inimigo? Não Quem tem não inimigo. tem, quem não, e aí depois o Eco se dá conta, quem não tem, se você não tem inimigo, você tem um problema. É isso aí. É mais ou menos como pessoas que não têm inimigo nenhum. O sujeito, se tudo é, nada é também, né? Exatamente. Isso Porque- também é um paradoxo. Porque, Este outro que te empurra muitas vezes para frente, para as tuas... claro, porque o cara pode ser um sofredor. Claro. Porque quem não coloca as suas pulsões também num determinado momento deve sofrer muito, tô certo? Muito. Claro. Ou cai sobre uma inibição. Cai numa Tem inibição. uma vida inibida que empobrece. Cria uma certa patologia aí, ou uma determinada patologia. Sim. Bom, discutimos o início, o modo de ver a guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial por dentro, a guerra, medo, motor da história, e a construção do inimigo e até mesmo a guerra como condição para a sobrevivência da própria humanidade, mas ao mesmo tempo também vimos que o direito é o caminho para interditar e nos colocar no nosso cotidiano como sobreviventes, né, de uma certa inexorabilidade das pulsões, etc., como conter o gozo da sociedade sem ser tirânico, né? Essa frase que se repete, o Direito e Literatura fica por aqui. Obrigado a vocês. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura. Não esqueça de participar, faça sugestões e comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.